Olá, melhores amigos do universo. Todo dia, toda hora, tudo melhora. Aqui e agora. Já estava com saudades de vocês. Hoje temos um vídeo maravilhoso sobre uma palestra perdoando a si mesmo. Inclusive, a gente vai falar muito sobre a culpa, sobre o arrependimento e sobre vivermos uma vida de verdadeiros filhos de Deus, que nós somos na nossa essência, nós somos a nossa imagem verdadeira, porém muitas vezes a gente acaba esquecendo e se comportando como um filho do pecado, como um filho que não é filho de Deus, tá? Então eu vou utilizar hoje este livro do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, A Humanidade é Isenta de Pecado, né? São compilação de certos da verdade da vida, tá? Então aqui tem vários trechos e tal, livro fantástico. Também vou falar um pouquinho sobre uma oração fantástica que tem nesta Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 2, que é o azul, né? Na página 143, nós temos a oração para extirpar os pensamentos ilusórios da mente coletiva da humanidade. Eu estava estudando hoje à tarde, né, todo esse tema para estar conversando, para estar passando para vocês, e estou encantada cada vez mais com esta verdade. O homem é filho de Deus, que os nossos queridos mestres nos ensinam com tanta habilidade, com tanto amor, e que transforma as nossas vidas, né? Que nos deixa cada vez mais felizes e evoluindo espiritualmente a cada momento, né, gente? Então, eu vou iniciar aqui com o livro A Humanidade é Isenta de Pecado. Aqui, vamos ver no início dela, já na capa dela, tem aqui algo que eu achei fantástico. Olha só que maravilhoso. A verdade, pecado e karma são originalmente inexistentes, que vibra intensamente em todas as páginas desse livro, com certeza soará no âmago do seu ser e o conduzirá de fato para o despertar. E mais, se você abrir as janelas da sua mente, seus dias certamente se tornarão mais resplandecentes. Você está abrindo as janelas da tua mente? Você está preparado para receber as dádivas infinitas de Deus e para agir como um verdadeiro filho de Deus, que sempre está de acordo com a vontade de Deus, que sempre está agindo, pensando no bem da humanidade toda, pensando no bem do outro e não somente naquilo que você deseja? É este o verdadeiro agir do Filho de Deus. E aqui na página 21 deste livro, nós vamos falar um pouquinho sobre a ação do subconsciente. Por que a humanidade faz guerras apesar de buscar a paz? É assim que ele começa esse livro. Poucos são os que conhecem a sua verdadeira causa. A humanidade, apesar de buscar o caminho para a vida, parece seguir o caminho para a morte. Isto se deve ao fato de o homem não saber que ele é, na sua essência, um ser espiritual puro e imaculado, né? E de estar praticando autopunição e autodestruição, levado pela ideia cristã de pecado original ou pela ideia budista sobre a inexorabilidade do karma. Muitas pessoas se autopunem por atitudes errôneas que tiveram no passado, por situações que se envolveram, né? E aqui o mestre fala que esse é o nosso subconsciente agindo, né? Então aqui ele fala mais ainda. Enquanto se basear na visão materialista da vida, a humanidade provocará guerras apesar de desejar a paz e prosseguirá no caminho da autodestruição apesar de desejar o pleno desenvolvimento da vida, né? E aí ele fala que assim, Karl Menninger afirma, quem que foi o Karl Menninger? Ele foi um psicanalista, né?
que ele escreveu o livro O Homem contra Si Próprio, tá? Ele foi da medicina psicossomática dos Estados Unidos, o mestre está comentando aqui, né? E ele fala que é a própria pessoa quem prepara as coisas, tá? Olha só que interessante. Segundo Menninger, é a própria pessoa, né? Ele diz que a má sorte não é algo que vem de fora. É a própria pessoa quem prepara inconscientemente, de tal forma que os outros a coloquem em má situação e dessa forma saboreia uma espécie de prazer masoquista em suportar os sofrimentos da situação adversa em que se colocou. Olha só, gente. Quer dizer que a falta de sorte, às vezes até as doenças, às vezes até as infelicidades que nós vivemos, nós mesmos nos atraímos com a nossa mente subconsciente? É isso que ele está colocando aqui, né? O interessante é que os psicopatologistas começaram a afirmar que as guerras, os conflitos, desastres, calamidades, doenças, pobreza e todas as formas de infelicidade são resultados da tendência masoquista de autodestruição do homem e que enquanto não for eliminado esse desejo de autodestruição, a humanidade não poderá evitar sua caminhada para o mundo da morte, apesar de buscar o caminho que conduz à vida. E é interessante, se nós perguntarmos às pessoas que estão causando as guerras, elas vão dizer que elas não gostariam de causar guerras. Elas vão dizer que elas querem a paz. Porém, por que elas fazem questão de provocar guerras, né? Então, aqui na página 23 deste livro, A Humanidade Isenta de Pecado, o mestre coloca: sempre digo que no íntimo de todos os seres humanos está profundamente gravado aquilo que se chama de ideia de pecado. O desejo, que pode ser consciente ou inconsciente, de redimir os pecados leva as pessoas a torturarem seus próprios corpos, né? Então, aqui ele fala, né, dos ascetas e tal, que eles acabam machucando o próprio corpo, né, para eliminar os pecados, né? E ele também conta algumas outras histórias, mas eu vou um pouquinho mais para frente para a gente estar conversando, né? E aqui na página 26, ele diz assim: quando há atritos no seio de uma família, cada um de seus membros deixa-se dominar por sentimentos negativos, como a ira, o ódio, o ciúme, o antagonismo, o medo, e tudo isso se reflete no organismo, provocando alterações no funcionamento das glândulas de secreção interna, na circulação de sangue, no sistema nervoso, na pressão sanguínea, etc. Portanto, eu gostaria, diz o mestre, que de agora em diante os médicos, além de curar temporariamente a doença neutralizando ou expulsando as toxinas por meio de remédios, fossem mais adiante e ajudassem os pacientes a se curarem dos conflitos íntimos gerados pelos atritos no ambiente doméstico. E é verdade, gente. É verdade, né? Normalmente, se você está em desarmonia com alguém da tua família, com alguma pessoa, você acaba finalizando isso numa doença, né? Então, em suma, ele fala aqui na página 27, a cura definitiva das doenças só se consegue quando a religião e a medicina agem conjuntamente no sentido de extingui-las por completo, né? Então, quer dizer que nós, com a nossa mente, atraímos as infelicidades e também por ter ideias de pecado, por querermos nos autodestruir, nos autoflagelar. Você sabe que eu estava conversando com uma adepta e ela estava me dizendo esses dias atrás: preletora Daisy, por muito tempo eu achei que eu não ia conseguir ser mãe, porque no passado, né, antes de namorar meu marido, antes de conhecer o meu marido, eu tive uma relação com uma pessoa comprometida e
por muito tempo eu me puni, tive aquela ideia de pecado, né? Eu fui pecadora no passado, então eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou ter uma relação feliz com outra pessoa, porque aquela ideia de que você tem que se punir, de que você tem que pagar por aquilo que aconteceu, né? E aí, só que essa pessoa começou a praticar os ensinamentos da Seitinoye e começou a reverenciar a sua imagem verdadeira e assumir a postura de filho de Deus, merecedor de uma pessoa que a ame e de amar uma pessoa e de ter um casamento feliz, de ter uma união maravilhosa. E quando a gente estava conversando isso, ela estava com um filhinho no colo e disse assim, e eu disse, olha que coisa maravilhosa, né? Você tem um marido fantástico, um filho lindo, e você tirou da tua mente essa ideia de pecadora, né? Que a humanidade veio carregando por muitas e muitos séculos, essa ideia de pecado, essa ideia de que eu tenho que pagar, né? Ainda existe isso, o mestre fala aqui neste livro, que a humanidade ainda está com essa ideia de pecado, de pecador, que é muito pior do que várias guerras, né? E aí ele fala aqui que o castigo, na página 30, o castigo é obra da mente da própria pessoa, né? E que tem ligação. E daí ele fala assim: quando o homem tem um pensamento não condizente com a perfeição da sua natureza original de filho de Deus, surge dentro dele um processo para fazer com que esse pensamento, que é inatural e originariamente inexistente, desfaça-se por si mesmo e seja restaurado ao estado natural. Esse processo chama-se de processo de desintegração do pecado. Olha só que interessante, gente. Então, aí o mestre fala, da mesma forma, há fases em que os maus elementos parecem prosperar. Estou na página 30 desse livro Humanidade Isenta do Pecado, tá? Então, há fases em que os maus elementos parecem prosperar de vento em popa, conforme o ditado japonês. O mal, quando prospera, parece vencer o céu. Mas, como é uma prosperidade falsa, o fruto depois de algum tempo, eles se tornam infelizes, colhendo o fruto dos males que praticaram, né? Mas o que é que causa a felicidade ou a desgraça? O que é que causa a felicidade ou a desgraça? É a mente subconsciente da própria pessoa, que age de dentro para fora. Quando surge algo anormal, algo errado, na mente da pessoa, ocorre uma reação natural para fazer com que a mente volte ao estado normal, e é isso que provoca o efeito chamado desgraça. Portanto, quando pensamos ou agimos de uma forma não condizente com a retidão de um filho de Deus, somos atraídos pela infelicidade como consequência da reação natural de corrigir o que está errado e acalmar o que está agitado. Que interessante, né, gente? A nossa própria mente, sabendo que na nossa essência nós somos verdadeiros filhos de Deus, merecedores de todas as dádivas, merecedores da saúde perfeita, da alegria, da harmonia, da prosperidade, de tudo que é bom. Mas quando nós ficamos de costas para Deus, ficamos de costas para as dádivas infinitas de Deus, acaba com que a gente atraia situações para modificar esse estado em que nós nos encontramos, né? E aí ele fala assim: ciente que as infelicidades surgem como uma forma de anular os pensamentos e atos praticados pelo eu falso, que não é filho de Deus, algumas pessoas, tais como as setas brahmanes da Índia, procuram voluntariamente submeter-se aos mais diversos sofrimentos e torturas a fim de anular seus pecados, né? E aqui ele fala que existem também casos que, embora a própria pessoa não procure sofrimentos e torturas, o espírito protetor que orienta essa pessoa
exige-lhe a remissão dos pecados, provocando uma série de sofrimentos, como aquele descrito na carta que ele falou anteriormente aqui, tá? Então ele diz assim que para cada espírito, para cada um de nós, para cada pessoa, existe um espírito protetor, que na maioria das vezes é um dos espíritos dos nossos antepassados. Por isso que nós aqui na Seitianoye praticamos diariamente a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade aos nossos queridos antepassados, né? Em agradecimento, em gratidão a eles e também em gratidão a essa orientação que esse espírito protetor deles nos dá diariamente, né? E por isso que a gente aqui fica cada vez mais conectado e mais feliz, né? O espírito protetor é um ser espiritual e o homem também é um ser espiritual. Estou na página 31 do livro A Humanidade Isenta de Pecado, tá? Então, sendo o espírito protetor um ser espiritual e nós homens também, no subconsciente de ambos está igualmente arraigada a ideia de que uma vez cometido um pecado, que é o encobrimento da imagem verdadeira do Filho de Deus, é necessário adoecer, empobrecer, ter uma desgraça na família ou sofrer de alguma forma para que esse pecado seja perdoado. Esse pensamento está tão fortemente gravado no subconsciente de cada um, quanto a convicção da humanidade toda de que o homem sangra quando é ferido a faca. Então, gente, a nossa mente, se estão gravadas ideias de pecado, ideias de que nós erramos, porque na verdade todos nós que praticamos os ensinamentos da verdade, homem, filho de Deus, sabemos quando temos atitudes erradas, né? A gente percebe. Se às vezes você fala uma coisa xingando alguém, na hora a gente já diz, oh meu Deus, não, ele é filho de Deus, ele é filho de Deus como eu. Já faz oração do perdão, me perdoe, eu te perdoei, você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus, eu te amo e você me ama também, né? Nós sabemos quando nós agimos, mas nós não podemos ter esse sentimento de culpa. Ao contrário, nós temos que ter um sentimento de arrependimento e fazer o possível para não voltar a errar. Porque esse sentimento de arrependimento nos faz com que evoluamos espiritualmente dia a dia. E é por isso que nós estamos aqui na face da Terra, né? Para evoluir cada vez mais, né? Então, aqui o mestre coloca assim, se surge de repente, estão na página 34, se surge de repente uma ideia, a causa está em nossa própria mente. Porém, existir em nosso próprio subconsciente algo da mesma espécie que é contido nas ondas espirituais externas, nós as captamos e concebemos subitamente uma ideia com tal conteúdo. Daí concluímos que tanto a ideia que brota do disco do subconsciente, que toca automaticamente em nosso interior, quanto a ideia inspirada pelas vibrações espirituais externas, ambas se originam do fundo da nossa mente. Em outras palavras, nós traçamos o nosso próprio destino. Olha como isso é forte. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos diariamente, pensamos diariamente, que a gente age, que a gente se comporta, que a gente se sente, é o que está criando o nosso amanhã, o nosso destino. Por isso que eu repito em todos os meus vídeos. Repita, fale, profira somente pensamentos positivos. Tenha um sorriso vibrante no teu rosto, com a alegria de viver do verdadeiro Filho de Deus. Esteja sempre voltado para a luz. Não fique de costas para a luz, não fique na treva. Mesmo que a treva se apresente na tua vida, você diga, olha treva, a minha luz é muito grandiosa. Porque isso tudo, gente, somos nós que fazemos acontecer na nossa vida. Com a meditação Shinsokan diária, com as palavras maravilhosas,
com postura e sentimento de verdadeiro filho de Deus, tá? Então aqui ele fala mais um pouquinho ainda, né? Vamos um pouquinho mais pra frente, que é tão maravilhoso, gente, tão maravilhoso esse livro. Então, por que razão Jesus Cristo e Oso Bosatsu foram enviados a este mundo para resgatar nossos pecados, um sofrendo na cruz em nosso lugar e outro passando por muitos sofrimentos durante longos e longos anos? Não foi para acalmar a ira de Deus, nem para fazer com que Deus perdoasse todos os homens. Na verdade, foi para amainar a ideia de autopunição gravada no subconsciente do próprio homem e facilitar a este a aceitação do amor e do perdão de Deus. O que deve ser amainado não é a ira de Deus, e sim a ideia de autopunição que existe no subconsciente do homem. E muitas pessoas, antigamente, né, falavam que não podiam prosperar nas suas vidas, né, porque só vai para o reino dos céus, só vai para o paraíso os pobres, o pobre, né? E não é assim, gente. Deus sempre perdoa em toda e qualquer circunstância, mas a ideia de autopunição arraigada no subconsciente do ser humano não perdoa os pecados sem expiação. Por essa razão, torna-se necessário algum substituto que expie os nossos pecados. E quando alguém for punido em nosso lugar, a ideia de autopunição arraigada em nosso subconsciente absolve-nos e nos livra dos efeitos do pecado. Que interessante, né? E aí, na página 39, o mestre continua. Compreendendo que o pecado não existe, torna-se desnecessária a autopunição através do subconsciente. Se tivéssemos de nos purificar o acúmulo de pecados através da autopunição, somente o conseguiríamos após muitos sofrimentos, tais como doenças, contratempos, miséria, etc. Porém, se voltarmos a mente para Deus, orarmos e nos ligarmos a Ele, desaparecerão nossos pecados acumulados sem que passemos por tantos sofrimentos, né? Olha só que interessante. É muito, muito, muito bacana esse livro, gente, porque aqui nós vamos falar sobre a ação do subconsciente para tirar todos os males, todos os pecados, para nós nos perdoarmos, né? De tudo, né? De tudo. O passado não existe mais. A doença não existe. O mal não existe. Nós estamos aqui para manifestar Deus, para nos perdoarmos, para cada vez mais vivermos como verdadeiros filhos de Deus. E se assim nós começarmos a nos portar e a agradecer e viver como esse verdadeiro filho de Deus, a gente começa a transformar as nossas vidas. A gente se volta somente para a luz e a treva desaparece por completo. É maravilhoso, né? É maravilhoso, gente. Olha só aqui na página 198. Não adianta alguém dirigir-se a Deus imaginando-o externo a si próprio e pedir-lhe perdão ou adulá-lo, pois dessa forma o pecado não desaparece. O pecado só desaparece quando a pessoa se funda com a própria imagem verdadeira, absolutamente isenta de pecado. A treva não desaparece com meros pedidos verbais de perdão. A treva só desaparece quando é exposta à luz. Se o homem, aqui na página 199, se o homem é salvo somente quando se funde com a sua imagem verdadeira, é porque originariamente ele é filho de Deus, luz onipresente, sabedoria perfeita e vida eterna. É interessante. A treva, na página 201, a treva é ausência de luz, é inexistente. Portanto, não há como jogá-la fora. O pecado também é originariamente inexistente, razão pela qual é impossível eliminá-lo pagando um por um. Para eliminar a treva, basta acender a luz.
Para eliminar o pecado, basta você fundir-se com a imagem verdadeira da vida. Olha que maravilhoso. A imagem verdadeira da vida é filho de Deus, está ligado ao amor, à vida, à sabedoria e à luz infinitos de Deus. Por isso, basta lhe despertar para esse fato e fundir-se com a imagem verdadeira para que todos os aspectos pecaminosos e imperfeitos desapareçam. Perdoar não significa tolerar o pecado. Perdoar não significa tolerar o pecado. O perdão divino e a tolerância são diferentes. O perdão divino significa eliminar o pecado. Tolerar o pecado, favorecer alguém apesar de seus pecados, tornar alguém feliz mesmo considerando-o pecador, essas expressões podem ser utilizadas nas relações interhumanas, mas nada tem a ver com o perdão divino. Olha só, gente. Olha só, que maravilhoso. Então, aqui ele fala assim: assim sendo, mesmo que sejamos desculpados, se permanecermos em pecado, jamais poderemos experimentar a felicidade verdadeira. Na página 202. Para que nossos pecados sejam perdoados e alcancemos o mundo paradisíaco, é imprescindível a aniquilação do pecado. Ser perdoado significa que os pecados foram aniquilados, foram reduzidos à inexistência original, ao nada, e manifestou-se a felicidade eterna inerente à imagem verdadeira do Filho de Deus. O homem é filho de Deus, cuja imagem verdadeira é de felicidade eterna, né? Por isso mesmo que a pessoa tente obter a felicidade cometendo pecado, né, encobrindo sua imagem verdadeira, só terá sofrimentos, né? Dizem que o criminoso sofre mais enquanto está fugindo e o detento sofre mais enquanto aguarda a sentença definitiva, né? Que maravilhoso, né? Se o pecador sofre e é infeliz, é porque a imagem verdadeira do Filho de Deus, que é a felicidade eterna, está oculta. Deus é amor, justamente por isso mesmo que oremos a Ele, não ficará satisfeito se o pecado estiver manifestado. Ele não quer que continuemos infelizes. Orar a Deus, pedindo que nos perdoe ou nos conceda a felicidade, mesmo permanecendo em pecado, é o mesmo que pedir a luz, mantendo-nos de olhos fechados. Ou querer reconhecer o mundo enclausurado num cubículo. Deus só poderá responder: se queres ver a luz, abre os olhos. Se queres conhecer o mundo, sai do cubículo. Da mesma forma, se alguém disser que deseja obter felicidade, permanecendo em pecado, ele dirá: se queres obter a felicidade eterna, vê a tua imagem verdadeira isenta de pecado. E é interessante, gente, a maioria das pessoas, elas confundem o seu eu físico, né? O eu carnal com o seu eu espiritual, a sua imagem verdadeira de filho de Deus. E enquanto a pessoa acha que este eu carnal é o eu verdadeiro, ela sofre. Porque ela só fica procurando as coisas materiais para satisfazer na sua vida. E a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria de viver está nas coisas espirituais, no amor de Deus, no perdão, na harmonia, na sabedoria, né? E aí a pessoa fica se debatendo atrás de coisas materiais. Não estou dizendo que você não pode obter coisas materiais. Sim, podemos obter. Como eu estou aqui na minha linda casa, numa linda cadeira. Olha que linda a minha cadeira, né? Do meu jogo de mesa e cadeiras. Não é que nós não possamos ter coisas materiais. Não é, podemos sim. Mas as nossas atitudes para obtê-las serão atitudes de verdadeiros filhos de Deus, né? Sempre pensando em ajudar o próximo, sempre querendo não prejudicar ninguém, trabalhando com honestidade, com alegria, né? Sempre fazendo o melhor em todos os aspectos, vivendo em harmonia com todas as pessoas, coisas e fatos, com a natureza, com os animais, né? Então a nossa vida, quando ela é pautada nessa atitude de verdadeiro filho de Deus, voltados para a luz de Deus, ela vai se transformando e formando um verdadeiro paraíso aqui na face da terra.
E esse é um estado de espírito que nós nos permitimos como verdadeiros filhos de Deus. E para finalizar esta live sobre o perdão, sobre a culpa, né, sobre o arrependimento, que o arrependimento é que nos conduz à verdadeira felicidade, à verdadeira evolução espiritual, né? Eu quero que vocês fiquem em posição de oração para nós lermos juntos um pedaço desta Sutra Sagrada Verdade em Orações, volume 2, na página 143, que fala sobre a oração para extirpar os pensamentos ilusórios da mente coletiva da humanidade. Arrepender-se é eliminar os pensamentos ilusórios e purificar a mente. A ideia de que o homem é sujeito a doenças, a senilidade, a infortúnios e adversidades não é produto da mente, do eu verdadeiro, da imagem verdadeira, e sim pensamento ilusório da mente coletiva da humanidade. Portanto, para purificarmos a mente, basta que nos arrependamos. De que modo devemos nos arrepender? No livro Kanfugen Bosatsu Chioho do budismo consta o seguinte: se queres arrepender-te, sente-te com postura correta e mentaliza a imagem verdadeira. O pecado se extingue diante da luz da sabedoria búdica, assim como o orvalho e a geada se desfazem diante do sol. Por isso, eu pratico todos os dias a meditação Shinsokan, num horário determinado, para admirar e reverenciar o perfeito mundo da imagem verdadeira, onde resplandecem em toda parte as virtudes divinas, e mentalizar que as graças infinitas provenientes de Deus, a sabedoria, o amor, a vida, a provisão ilimitada, a alegria, a harmonia, estão fluindo para o meu interior, plenificando-me. Com isso, a minha mente deixa de concordar com a ilusão arraigada na mente coletiva da humanidade, é suprimida da minha existência e, por viver com a mente sintonizada unicamente com a perfeição da imagem verdadeira, consigo concretizar na minha vida o paraíso terrestre. Muito obrigado, muito obrigado. Página 144 desta Sutra Sagrada, a Verdade em Orações, volume 2. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós agora compreendemos que nós não somos pecadores, que nós não somos filhos de pecado e que nós não precisamos nos autopunir, nós não precisamos nos culpar. Apenas nós precisamos nos arrepender das atitudes errôneas do passado e começar a agir como verdadeiros filhos de Deus e manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira em todas as atitudes da nossa vida. Com alegria, com palavras positivas, com posturas de verdadeiro filho de Deus. Eu desejo que você cada vez mais se sinta esse filho de Deus que existe dentro de você, que você realmente não tenha preguiça de fazer a meditação Shinsokan todos os dias, para se fundir-se com Deus, para fazer manifestar a tua imagem verdadeira e para que a tua vida cada vez mais caminhe para a felicidade. Obrigada por estar comigo. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe com teus amigos e logo estaremos juntos novamente. Desejo muito, 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 muito que a tua vida seja pautada nessa luz divina para a felicidade de todos vocês. Porque todo dia, toda hora, tudo melhora aqui e agora.